Eu já dormi em calçada molhada, troquei meu corpo por uma pedra de crack, fui tratada como lixo e quis morrer mais vezes do que consigo contar. Hoje, eu subo em altares e falo de esperança. Mas para chegar até aqui, você precisa ouvir tudo o que eu vivi. Antes, peço que se inscreva no canal e clique no gostei para ajudar a propagar minha história de vida. Nasci em 1975, no sertão da Bahia, num vilarejo onde o chão era de terra batida e o céu queimava a pele. Minha mãe teve 8 filhos. Eu fui a quinta. Nossa casa era de barro, coberta com telhas quebradas e cheia de buracos por onde o vento e os insetos passavam como bem queriam. A gente dormia amontoado no chão, em esteiras de palha. Não tinha cama, colchão, nem travesseiro. Às vezes, nem o sono vinha. Só o choro das barrigas vazias. Meu pai era um homem duro, trabalhou a vida inteira na roça, mas gastava o pouco que ganhava em cachaça. Quando chegava em casa bêbado, a gente se escondia. Era melhor desaparecer do que tentar conversar. Vi minha mãe levar tapa com panela na mão, vi ela sangrar e depois dormir calada, como se aquilo fosse normal. E por muito tempo, eu achei que era. Eu era uma criança miúda, de olhos fundos e pés rachados do chão quente. Quando dava sorte, tomava café com farinha. Quando não, só farinha com água. Fruta era luxo. Leite, só o do peito da minha mãe, enquanto dava conta de amamentar. Com 6 anos, eu já ajudava-na a carregar água do açude, equilibrando um balde maior que minha cabeça. Aprendi cedo que ali, criança não brincava, ajudava a sobreviver. A escola ficava longe, um prédio pequeno com uma professora só, que fazia milagre para ensinar tantos ao mesmo tempo. Eu adorava ir. Gostava do lápis, da lousa, de aprender palavras novas. Achava que, talvez, se eu soubesse ler e escrever, poderia sair dali. Mas esse sonho durou pouco. Aos 9 anos, deixei de estudar para cuidar dos menores, enquanto minha mãe tentava trabalhar lavando roupas para fora. Trocamos a escola pela necessidade. Eu, que sonhava em ser professora, virei babá dos meus irmãos. Lembro de uma vez em que fiz uma boneca com sabugo de milho e pano velho. Chamei ela de Lúcia, era minha única amiga. Conversava com ela nas noites em que ninguém me escutava. E foi também, por essa idade que conheci, o que é ter medo de verdade. Tinha um vizinho, amigo do meu pai, daqueles que sempre riam alto e davam tapinha nas costas de todo mundo. Um dia, ele me chamou para ir buscar manga num terreno vazio. Disse que eu podia levar quantas frutas quisesse. Boba, fui. Lá, ele trancou o portão e fez o que nenhum adulto jamais deveria fazer com uma criança. Lembro da dor, do nojo, da vergonha. Lembro que não consegui contar para ninguém. Ele disse que, se eu falasse, minha mãe morreria. E eu acreditei. Voltei para casa me sentindo suja, errada, culpada. Evitava olhar no espelho. Não conseguia comer, nem dormir direito. Com o tempo, fui esquecendo os detalhes, mas a sensação nunca passou. Era como um peso invisível, um nó no estômago que me acompanharia por décadas. Depois disso, perdi o gosto pelas coisas. Não brincava mais com a Lúcia, não sorria. Me calei. Quando minha mãe perguntava, eu dizia que estava cansada. E estava mesmo, cansada de viver num mundo que me engolia sem piedade. Com 11 anos, comecei a vender picolé na feira. O dinheiro era pouco, mas dava para comprar um pão doce no fim do dia. Aquilo era festa. Eu observava as pessoas, os que tinham sapato, os que comiam pastel sem pressa, as moças bem vestidas que passavam com perfume caro. Eu pensava, será que um dia eu vou ser assim? Mas no fundo, eu sabia que ninguém olhava para a menina do carrinho de picolé. Eu era invisível. Um dia, uma mulher da cidade passou por mim e perguntou meu nome. Respondi com medo. Ela disse que eu tinha olhos tristes demais para uma criança tão nova. Nunca esqueci disso. Era verdade. Eu já carregava tristezas que nem sabia nomear. O tempo passou, mas as coisas não melhoraram. A seca apertou. Meu pai adoeceu e parou de trabalhar. Minha mãe teve que nos levar para Salvador em busca de uma vida melhor. Lá tem tudo, minha filha, ela dizia. Eu acreditei. Só que cidade grande não é feita para gente pequena como a gente. Descobrimos logo que a fome também mora nas ruas de concreto. E que a frieza das calçadas pode ser pior que a do chão de terra. Mas essa parte eu conto depois. Quando minha mãe disse que iríamos para Salvador, eu pensei que tudo ia mudar.
Imaginei comida na mesa, escola boa, brinquedos de verdade, roupa nova. Mas logo entendi que não era assim. A cidade era enorme, barulhenta, fria. As pessoas passavam apressadas, olhavam por cima da gente como se não existíssemos. Ficamos primeiro na casa de uma prima da minha mãe, num bairro periférico. Era um puxadinho no fundo de outra casa, onde dormíamos em colchonetes e tomávamos banho de caneca. Não cabíamos todos ali, mas era o que tinha. Minha mãe arranjou trabalho como diarista e eu, com 12 anos, comecei a ajudá-la. Limpava casa, lavava banheiro, passava roupa, ganhava quase nada. É só uma ajuda, diziam, e a gente aceitava porque precisava. Foi numa dessas casas que voltei a ser ferida de novo. Um senhor, pai de família, me chamava de menina bonita. No começo eu não entendia, depois entendi demais. Um dia ele me encurralou na área de serviço e passou a mão em mim. Disse que era nosso segredinho. Eu congelei, não gritei, não chorei. Só fiquei parada como uma pedra. Voltei para casa e me deitei no canto. Nem fome senti. Como contar isso para alguém, se nem eu entendia o que sentia? Foi ali que algo dentro de mim começou a quebrar de vez. Com 13, comecei a sair escondida. Fiz amizade com umas meninas mais velhas da favela. Elas fumavam, dançavam funk, bebiam cachaça em garrafa PET. Eu me sentia viva com elas. Não perguntavam nada da minha vida, não me julgavam. Riam alto, usavam batom vermelho. Achei que era isso ser livre. Foi com elas que bebi pela primeira vez. Depois fumei cigarro, depois maconha, depois crack. Nunca foi de uma vez. Foi devagar, disfarçado de só hoje. Mas quando percebi, já era tarde. Aos 15 anos fugi de casa. Minha mãe chorou, me procurou, mas eu não queria mais voltar. Achava que ela não entenderia. E talvez não entendesse mesmo. Morar na rua parecia loucura, mas para mim era uma forma de parar de fingir que estava tudo bem. Era ser o que eu era, uma menina quebrada, com raiva, suja por dentro e por fora. Passei a dormir em rodoviárias, praças, bancos de madeira. Comia o que achava no lixo, ou o que alguém dava. Às vezes ganhava marmita de igreja, outras vezes dormia sem nada. Me acostumei com o frio da madrugada, com o medo de ser atacada, com a polícia expulsando a gente como se fosse praga. Conheci outras meninas como eu, algumas grávidas, outras com HIV, outras tão machucadas que só olhavam para o chão. A gente formava uma família de rua. Cuidávamos umas das outras do jeito que dava. Uma vez, uma delas me deu metade da pedra de crack dela porque viu que eu estava em crise. Foi a coisa mais generosa que alguém já fez por mim naquela época. Foi aí que a droga entrou com força. O crack é traiçoeiro. No começo te dá uma sensação de poder, de leveza. Depois te cobra tudo: sua alma, seu corpo, sua dignidade. Eu vendi meu corpo para conseguir mais. Comecei trocando por comida, depois por R$ 10, depois por uma pedra, depois por nada. Só para não sentir a abstinência. Aos 17, eu já tinha dormido com homens de todos os tipos. Velhos, jovens, bêbados, doentes, policiais, pastores. Alguns me batiam, outros nem olhavam nos meus olhos. Eu me desligava. Fingia que não era comigo. Virava um objeto, um corpo vazio, uma máquina de sustentar o vício. Um dia, fui parar num hotel velho, com um homem que parecia simpático. Ele me deu uma pedra e depois me amarrou. Fiquei horas presa ali, sem saber se ia sair viva. Quando consegui fugir, corri pelas ruas chorando, desesperada, sem saber onde ir. Ninguém me ajudou. Ninguém quis saber. Aos 18, eu me olhava no espelho de um banheiro sujo e não reconhecia mais quem era. A menina do interior tinha sumido. No lugar dela, uma mulher velha demais para sua idade, com feridas na pele, nos olhos e na alma. E foi nessa fase que descobri estar grávida. Não sei quem era o pai, não me lembro. Podia ter sido qualquer um. Pensei em tirar. Pensei em me matar. Mas o bebê cresceu dentro de mim mesmo assim. Segui fumando pedra, bebendo, vivendo na rua, até que um dia desmaiei numa calçada e acordei num hospital. Lá, me disseram que meu filho nasceu prematuro, que foi levado pelos serviços sociais, que eu não podia vê-lo. Aquilo me matou por dentro. A dor de não ver o rosto dele me consumiu. Voltei para a rua ainda mais perdida. Usei drogas sem parar por 3 dias seguidos. Não dormia, não comia. Queria esquecer que existia. Queria morrer. E, na verdade,
Comecei a morrer aos poucos, sem que ninguém notasse. Essa foi minha adolescência. Um túnel escuro, sem saída. Um tempo em que eu não tinha nome, nem lar, nem futuro. Era só mais uma das muitas meninas invisíveis que a cidade engole. Mas, por mais estranho que pareça, Deus ainda não tinha desistido de mim. A partir do dia em que saí do hospital sem meu filho, entrei numa espiral que parecia não ter fim. O que me restava de humanidade se dissolveu com cada trago de cachimbo, cada madrugada passada com estranhos, cada tapa na cara que recebi sem reagir. Eu já não chorava mais, já não pedia ajuda, só vivia, ou melhor, sobrevivia. O crack passou a ser meu único objetivo, tudo o que eu fazia era em torno dele. Se eu comia, era para ter força para buscar mais. Se eu me relacionava com alguém, era por interesse. Se eu respirava, era entre uma pedra e outra. Era como um ritual destrutivo, repetido centenas de vezes por dia. Passei a morar na Cracolândia de Salvador. Lá, todo mundo tinha uma história parecida com a minha. Quase ninguém tinha nome. Tínhamos apelidos: Cabelinho, Magra, Zói, Preta, Fumaça. Eu era chamada de Maria Cachimbo, porque nunca me viam sem um na mão. Com 25 anos, eu parecia ter 40. Dentes faltando, rosto marcado, olhos opacos. Meu corpo era só osso e cicatriz. Usava o que achava no lixo. Roupa rasgada, chinelo furado. Quando menstruava, improvisava panos sujos ou papel de jornal. Quando adoecia, simplesmente me deitava num canto e esperava passar, ou morrer. Me envolvi com traficantes. Alguns me protegiam, outros me exploravam. Uma vez, uma dívida de 3 pedras quase me custou a vida. 2 homens me espancaram atrás de um galpão. Saí cambaleando, com o rosto coberto de sangue, sem conseguir abrir um dos olhos por dias. E ainda assim, eu voltei para buscar mais. A polícia aparecia de vez em quando, só para fazer limpeza. Metiam o pé nas barracas, batiam sem perguntar. Já fui enfiada no camburão e largada do outro lado da cidade, como se fossem jogar fora um entulho humano. E eu voltava, sempre voltava. A Cracolândia era meu mundo, meu inferno particular, meu túmulo em vida. Fui presa 2 vezes por vadiagem e tráfico. Nunca vendi droga, mas só de estar ali já era acusada. Na cadeia, as coisas não eram muito diferentes, só que lá dentro, o tempo andava mais devagar. Lembro de uma cela com 18 mulheres e espaço para 6. Ratos, fezes no chão, cheiro de suor e desespero. Vi mulheres darem à luz algemadas. Vi outras se mutilarem com tampa de marmita. Na segunda vez que fui presa, eu estava grávida de novo. Nem sabia. Estava tão entorpecida que só descobri quando desmaiei de novo. Na delegacia, o médico confirmou: 3 meses. E dessa vez, não pensei em aborto. Não pensei em nada. Não havia alegria, nem medo, nem amor. Só vazio. Fiquei alguns meses em uma penitenciária feminina. Ali, conheci uma mulher chamada Luciene. Ela era diferente. Sempre falava de Jesus. Me ofereceu uma Bíblia. Eu recusei. Disse que Deus não morava na Cracolândia, mas ela insistia. Me chamava de irmã. Dizia que ninguém era caso perdido. Fui solta com a barriga já grande. Não sei como, mas fui parar num abrigo da prefeitura. Lá, me obrigaram a ficar limpa, ao menos durante a gestação. Tive minha filha num parto difícil, com complicações. Ela nasceu com problemas respiratórios, prematura e ficou na incubadora. Mais uma vez, me disseram que seria levada pelo Estado. E foi. Nem pude pegá-la no colo. Voltei para a rua com um sutiã sujo de leite e os olhos secos. E caí de novo, com mais raiva, com mais ódio de mim e de tudo. Passei a viver como zumbi. Dormia em qualquer canto. Comia o que dava. Me vendia por qualquer coisa. Uma noite, fui para o quarto de um homem que conheci na rua. Ele parecia normal, risonho até demais. Quando entramos, ele me drogou. Acordei amarrada, com o corpo machucado, sem saber o que aconteceu. Depois disso, minha saúde começou a desmoronar. Tosse constante, feridas pelo corpo, diarreia frequente. Tive pneumonia, infecção urinária, fungos, febres, não tratava nada, só suportava. Um dia, achei que ia morrer de verdade. Deitei num canto do pelourinho, sozinha, sentindo o corpo apagar. Lembro de ter olhado para o céu e dito: se é para morrer, que seja logo. Mas não morri.
Naquela madrugada, uma mulher se aproximou de mim. Devia ter uns 50 anos, vestia uma camiseta simples, carregava uma sacola, me ofereceu água, depois um cobertor, depois perguntou meu nome. Fazia anos que ninguém perguntava meu nome. Respondi baixinho: Maria. Ela sorriu e disse: Maria, você não nasceu para morrer assim. E foi ali que, pela primeira vez em décadas, algo dentro de mim se mexeu. Uma pequena faísca. Uma lembrança distante de quem eu tinha sido. Um eco fraco, mas vivo, da menina que sonhava em ser professora. Eu não sabia, mas aquele momento era o começo de uma nova jornada. Uma que eu nunca imaginei viver. Uma que me levaria para longe das ruas, das drogas e me colocaria em altares, onde eu voltaria a falar com o céu, não para pedir morte, mas para anunciar vida. Depois daquela madrugada em que acordei entre o frio da calçada e o calor inesperado do cuidado de uma desconhecida, algo em mim foi abalado. Não o bastante para mudar minha vida de imediato. O vício ainda gritava dentro de mim, mas o suficiente para deixar uma rachadura na armadura que eu criei ao longo dos anos. E foi por essa rachadura que entrou a primeira luz. A mulher se chamava Ana Paula. Ela fazia parte de um grupo missionário que saía durante as madrugadas distribuindo comida, roupas, cobertores e orações nas ruas da cidade. Naquela noite, ela ficou comigo por quase 1 hora. Sentou do meu lado na calçada como se eu fosse alguém. Me olhou nos olhos, me chamou de filha. Você não foi feita para viver assim, Maria. Não respondi nada, mas guardei cada palavra. Ela me deixou um papel com o endereço de uma casa de recuperação cristã na periferia de Salvador. Disse que, se eu quisesse sair daquela vida, eles poderiam me ajudar. Que a porta estaria aberta. Não prometeu milagre, só disse: vai doer, mas vale a pena. Eu guardei o papel por dias. Dormi com ele escondido no sutiã sujo. Olhava para ele todas as noites antes de fumar minha pedra. Um pedaço de papel. Era ridículo, mas era o que eu tinha. A única coisa limpa que me restava. 15 dias depois de um surto forte de abstinência, pensei que ia morrer. Meus dentes doíam, meu corpo tremia, eu alucinava com vozes, sombras, medo. Me rastejei até uma igreja abandonada, me encolhi num canto e comecei a chorar. Chorava com raiva, com vergonha, com dor. Chorava feito criança. E de novo, o papel caiu da minha roupa. Na manhã seguinte, fui até o endereço. Cheguei suja, magra, fedorenta. 2 mulheres vieram até mim. Uma delas sorriu, a outra segurou minha mão. Eu não entendia por quê. Eu era só lixo. Mas elas me trataram como gente. Perguntaram se eu queria ficar. Eu disse que não sabia. Elas me disseram: você só precisa querer tentar. E eu fiquei. A casa se chamava Refúgio da Vida. Era pequena, mas cheia de gente como eu. Mulheres que tinham vindo do pó, da prostituição, da rua. Algumas com filhos pequenos, outras com cicatrizes visíveis e invisíveis. Os quartos tinham beliches e ventiladores barulhentos. A comida era simples, mas era comida. E havia silêncio. Pela primeira vez em muitos anos, dormi num colchão, com um lençol limpo. A primeira semana foi infernal. Tive crises de abstinência violentas, vômito, tremores, insônia. Sonhava com pedras de crack, com os becos, com meus filhos. Chorava por nada, gritava, xingava todo mundo. Uma das monitoras, Dona Sônia, era uma senhora de voz doce e olhos firmes. Ela não arredava o pé do meu lado. Orava por mim em voz baixa, segurava minha testa, me dava água com açúcar. Disse uma frase que me marcou. Deus não desiste de quem Ele ama, filha, e você ainda é amada. Eu duvidei, mas ela acreditava tanto que era difícil não ser contagiada. Comecei a participar dos cultos diários. No início, só assistia, mas com o tempo fui ouvindo histórias. Mulheres que tinham passado por coisas piores que eu e ainda assim estavam de pé. Comecei a cantar, a ler a Bíblia, a escrever num caderno. Me senti viva, ainda que doída. Tive recaídas emocionais. Algumas vezes pensei em fugir, outras em desistir de tudo. Mas ao mesmo tempo, algo crescia dentro de mim. Uma vontade tímida de continuar. Uma curiosidade. E se realmente houver um plano para mim? Lembro do primeiro dia que ajoelhei e orei. Sozinha, no quintal da casa. Olhei para o céu e disse entre soluços:
Se o Senhor ainda me quer, me mostra o que fazer, porque eu não sei. A partir desse dia, tudo começou a mudar. Passei 6 meses na casa de recuperação. Consegui engordar, tratei minhas infecções, cortei o cabelo, aprendi a costurar. Fiz novos amigos, contei minha história, ouvi outras. Aprendi que a vergonha não é maior do que o perdão. Fui convidada a permanecer mais 6 meses como voluntária. Aceitei. Comecei a ajudar as novas internas como eu tinha sido um dia. Quando uma delas chegava em crise, eu me lembrava da minha própria dor e estendia a mão. Era como se cada ajuda que eu oferecesse curasse mais um pedaço de mim. Me reconciliei com minha mãe por telefone. Ela chorou tanto que mal conseguiu falar. Pedi perdão. Ela disse que só queria me ver viva. Prometi que, um dia, voltaria para casa de cabeça erguida. E voltei. Depois de um ano, com a bênção das monitoras e uma Bíblia nas mãos, fui visitar minha mãe no mesmo bairro pobre onde tudo começou. Ela me olhou como se visse um fantasma. E então me abraçou como só uma mãe sabe fazer. Naquele abraço, senti que alguma parte da menina que fui, aquela que brincava com boneca de sabugo e sonhava em ser professora, ainda estava viva, esperando esse reencontro. Não era mais a mesma. Mas estava viva, limpa, começando de novo. E era só o começo. Quando deixei a casa de recuperação, eu não tinha nada material. Nenhuma roupa bonita, nenhum dinheiro guardado, nenhum diploma. Mas eu tinha algo que nunca imaginei recuperar: dignidade, paz e uma fé que não era religiosa, era um fio de esperança preso no fundo da alma. Eu acredito, que não me deixava parar. Com 36 anos, fui encaminhada num centro de apoio evangélico que ajudava ex-dependentes a se reinserirem na sociedade. Lá me deram abrigo temporário, roupas decentes e a chance de estudar. Fiz o supletivo. Voltei a escrever meu nome com firmeza. Cada prova que eu fazia era como um grito. Eu tô viva! Me lembro de quando recebi meu certificado do ensino médio. Eu chorava tanto que mal conseguia segurar o papel. Lembrei da menina de pés rachados que vendia picolé na feira. Lembrei da calçada onde dormi, da pedra de crack. E agora, ali, de pé, abraçada por pessoas que torciam por mim. Comecei a trabalhar como auxiliar de limpeza em uma igreja. Era humilde, mas era trabalho digno. Com o tempo, ganhei a confiança dos pastores. Eles sabiam da minha história. Eu nunca escondi. E foi justamente por isso que me chamaram para falar num culto de mulheres. Queremos que você conte o que Deus fez. Foi a primeira vez que subi num púlpito. Meus joelhos tremiam. Mas quando comecei a falar, a voz saiu do peito como um rio represado por anos. Contei tudo, sem vergonha, sem florear. E ao fim, 3 mulheres vieram me abraçar. Uma delas chorava muito. Sua história é parecida com a da minha filha. Agora eu tenho esperança de que ela também pode voltar. Ali, entendi que meu sofrimento não tinha sido em vão. Passei a testemunhar em outras igrejas, centros de recuperação, presídios femininos. Às vezes, só com a roupa do corpo e a Bíblia na mão. Andava de ônibus, enfrentava calor, fome, mas não me importava. Cada mulher que eu abraçava era como abraçar a mim mesma no passado. Cada lágrima delas era como lavar mais um pouco das feridas que eu carregava. Conforme os anos passavam, algo me doía no fundo. Meus filhos. Aqueles 2 que a vida me arrancou. Eu tinha sonhado com eles, chorado por eles, mas nunca os esqueci. Comecei a buscar informações. Não foi fácil. O processo legal era confuso, demorado. Mas por intervenção de uma assistente social que conheci durante uma palestra, consegui localizar o abrigo onde meu filho mais velho tinha sido encaminhado. Ele já era adulto, 18 anos, e tinha sido adotado por uma família do interior da Bahia. Escrevi uma carta. Demorei 3 dias para terminar. Não pedia perdão, não cobrava amor. Só dizia: eu sou sua mãe biológica. Eu te amo. E se um dia você quiser me conhecer, estarei aqui. 2 meses depois, recebi uma resposta, curta, simples. Eu quero te ver. Não sei se vou entender tudo, mas quero te ouvir. Marcamos o encontro numa praça. Eu cheguei 1 hora antes. Tremia. Quando ele chegou, me reconheci nos olhos dele. Os mesmos olhos fundos, desconfiados, intensos. Ele não me abraçou de cara, nem sorriu, mas me ouviu. Por quase 2 horas, eu contei tudo. Sem esconder, sem dramatizar.
só a verdade. Ao final ele perguntou: Você ainda usa droga? Não. Há mais de 10 anos. Jesus me libertou. Ele ficou em silêncio. Depois disse: Então talvez a gente possa começar do zero. E começamos. Com minha filha mais nova, foi ainda mais difícil. Ela havia sido adotada por uma família de São Paulo. Entrar em contato levou anos. Quando finalmente consegui escrever para ela, sua resposta foi dura. Ela estava ferida, ressentida. Disse que não queria contato naquele momento. Que não me culpava, mas que precisava de tempo. Doeu. Muito. Mas eu entendi. E continuei orando por ela. Hoje, ela já é adulta também. Ainda não nos encontramos, mas trocamos cartas esporádicas. Sei que ela lê minhas mensagens. Sei que, um dia, o abraço virá. Nesse tempo de reconstrução, conheci um homem incrível. Simples, trabalhador, viúvo. Nos conhecemos numa igreja onde fui dar meu testemunho. Ele me olhava com respeito, não com pena. Começamos a conversar, ele sabia de tudo, e mesmo assim, quis caminhar ao meu lado. Nos casamos em uma cerimônia simples, um culto com flores improvisadas e lágrimas sinceras. Ele me ensinou que ainda era possível ser amada como mulher, que eu não era apenas um rastro do que sobrou. Hoje, sou esposa, mãe, avó, missionária. E ainda sou Maria, mas não mais a cachimbo. Eu sou Maria da Graça, porque foi isso que me alcançou. Faz mais de 20 anos que estou limpa. Já nem lembro do gosto da pedra. Mas as marcas ainda estão aqui. No corpo, nas memórias, nos silêncios. Não, eu não esqueci. E talvez nunca esqueça. Porque lembrar me mantém viva. Lembrar me impede de julgar. Me faz olhar para cada mulher caída e dizer: Eu já estive aí. Hoje tenho 50 anos. Meus cabelos estão começando a embranquecer, mas meus olhos finalmente brilham. Não de ilusão, mas de verdade, de paz. Algo que levei décadas para encontrar. Viajo o Brasil inteiro contando meu testemunho. Igrejas pequenas, galpões em comunidades, conferências de mulheres, cadeias, hospitais, becos. Não importa o lugar. Se há alguém com dor nos olhos, é lá que eu quero estar. Já subi em altar improvisado com caixa de feira. Já preguei debaixo de viaduto. Já sentei na sarjeta com jovens sujas e desesperadas. Como eu fui um dia. Não preciso de microfone para falar de vida. Preciso de ouvidos, corações quebrados, gente com sede. E isso não falta. Minhas palavras não vêm de livros, vêm das feridas. E elas cicatrizaram, sim, mas ficaram visíveis. Porque eu não tenho vergonha do que fui. Eu tenho orgulho do que Deus fez. Sou casada com o José há 10 anos. Um homem simples, que me ensina todos os dias sobre amor calado e presença firme. A gente mora num lugar modesto, mas cheio de paz. Temos um pequeno grupo de oração em casa, às vezes chegam 5 pessoas, às vezes 15. O importante é que todos saem diferentes de como entraram. Meu filho mais velho, aquele que me respondeu com um "quero te ouvir", se tornou um homem maravilhoso. Está casado, tem um filho lindo que me chama de vovó. No início, ele ainda me olhava com uma certa distância. Hoje, segura minha mão na frente dos outros com orgulho. Já me levou para falar na escola dele, quando ainda era professor de jovens em situação de risco. Disse: Essa aqui é minha mãe. E ela venceu. Eu chorei como criança naquele dia. Minha filha mais nova, mesmo de longe, também me ensina. A gente troca mensagens esporádicas, sem pressão, sem cobranças. Eu só quero que ela saiba que tem uma mãe que ora por ela todos os dias, que não esqueceu, que não desistiu. Muitas meninas da rua hoje me chamam de Tia Maria da Graça. Algumas dizem que querem ser como eu digo: não, filha, sejam melhores. Comecem de onde eu parei. Não esperem afundar para buscar a luz. Já abracei meninas com cheiro de crack, com os olhos perdidos e os braços marcados de cortes. Já vi mães largarem as drogas depois de ouvirem minha história. Já vi policiais chorando ao me ouvir. Porque a verdade, quando vem com amor, quebra até a parede mais dura. Já preguei em presídio feminino, onde a maioria das mulheres estava ali por tráfico, roubo ou assassinato. Entrei com o coração aberto, saí com ele dilatado. Porque mesmo atrás das grades, o Espírito Santo é livre. E eu vi isso com meus olhos. Também já fui rejeitada. Tem igreja que não me chama porque acham que meu passado é pesado demais.
Tem gente que sussurra quando conto que fui prostituta. Mas sabe o que eu penso? Jesus também foi rejeitado. Ele também sentou com prostitutas. Também andou com os que ninguém queria por perto. Então, se ele não se incomoda com meu passado, por que eu me incomodaria com o preconceito dos outros? Hoje sou pastor auxiliar de uma igreja em uma comunidade carente. Atendo mulheres, mães solo, dependentes em recuperação. Tenho um ministério de visitação em hospitais e outro em casas de acolhimento. E ainda subo em altares sempre que sou chamada. Não para falar de mim, mas para dizer: há esperança. Se ele fez comigo, pode fazer com você. Não sou perfeita. Tenho dias difíceis. Ainda tenho pesadelos às vezes. Ainda luto com inseguranças. Mas agora eu sei para onde correr. Sei de onde vem minha força. Meu nome é Maria da Graça. Eu fui menina de rua, viciada, prostituta, presa, invisível. Hoje sou mulher de Deus, mãe, esposa, missionária, livre. Essa história que você ouviu ou leu não é ficção, é verdade. Dura, feia, mas também linda. Porque a beleza verdadeira nasce da escuridão vencida. Se você chegou até aqui, talvez seja porque também carrega feridas. Talvez esteja lutando para se manter de pé. Ou talvez esteja tentando entender como alguém consegue sair do buraco. A resposta é simples: Jesus. Ele não é religião. É socorro. É abraço quando o mundo só dá tapa. É pão para quem tem fome da alma. É remédio que cura sem efeitos colaterais. Eu fui salva. E agora vivo para anunciar isso. Até meu último fôlego, quero que o mundo saiba. O mesmo Deus que me encontrou no meio da lama é o Deus que hoje me levanta para falar dele em púlpitos. E ele ainda está de braços abertos para qualquer um que queira recomeçar.